Comunitária. Entrevista. Recebemos nos estúdios da Liberdade FM o professor Alessandro da UTF-PR, professor de Agronomia e Ciência da Computação e faz parte também do projeto MAP Biomas Solo. Bom dia, professor Alessandro. Obrigada aí por ter vindo, por ter chegado aqui nessa sexta-feira para conversar com a gente. Bom dia. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberdade nessa sexta-feira que está esquentando já de novo, né, em Santa Helena. E assim vai, né, Alessandro? Uma hora tá quente, uma hora tá frio, né? E a gente vai se virando com o que tem, né, Alessandra? Isso mesmo, é o jeito. Bom, Alessandro, dá uma mexidinha aí no seu cabo que o teu volume tá meio baixo aqui. Vamos ver se melhora. Fala alguma coisa aí, vamos ver. Eu acho que melhorou agora. Fala som. Som. Não, peraí que eu vou pegar o outro. Pronto, vamos ver agora. Som. Aê, perfeito então, agora sim. Alessandro, obrigado então por ter vindo. A gente sempre tem bastante alegria em receber o pessoal da UTF-PR. O Alessandro me contou essa semana que ouviu uma notícia aqui na rádio em relação aos créditos de carbono. E ele entrou em contato comigo e falou assim: Dani, olha, o pessoal aqui da UTF-PR está desenvolvendo um projeto ligado a isso. É um projeto muito interessante, eu gostaria de conversar com você sobre isso. E é por isso que o professor Alessandro veio aqui conversar com a gente sobre créditos de carbono e esse mapeamento que está acontecendo, não só em Santa Helena, né? Em todo o Brasil, mas Santa Helena está fazendo parte também através da UTF-PR. E para a gente começar a compreender isso, Alessandro, eu queria que você explicasse o que é o carbono. Muito bem. Isso é sempre importante definir, né, esse nosso objeto de estudo. O que é o carbono? Para falar do carbono, a gente tem que voltar lá no nosso ensino fundamental, quando a gente falou lá sobre fotossíntese, né, sobre a constituição do corpo humano, dos animais em geral. Tá. Então o carbono ele é um átomo, né, ele é um elemento químico que constitui todos os organismos vivos. Tá. Né? Então o corpo do ser humano, o corpo de um animal, o corpo de uma planta, qualquer organismo vivo ele tem carbono nele, constituindo ele. Tanto que quando a gente vai, por exemplo, fazer uma pesquisa e procurar se tem vida num outro planeta, tá, a primeira coisa que a gente precisa ver é se tem água, né? Para ter vida tem que ter água. Sim. Primeiro ponto. O segundo ponto é verificar se naquele planeta tem algum indício de que tenha carbono. Então, se tem carbono, pode ser que esse carbono tenha sido originado de um ser vivo, por exemplo. Então, o carbono é um elemento sem o qual nós, né, a vida como ela não existe. Então o carbono é o elemento constituinte aí dos nossos corpos, né? Ok, então tá bom, todo mundo entendeu, lembramos da tabela periódica, né, que tem lá o carbono também, né? Beleza, e aonde que esse carbono está que vocês estão mapeando? Bom, a gente está trabalhando com o carbono que está no solo, né? Então, na terra. Né? Então o que a gente conhece, talvez a gente vai conhecer o carbono que está no solo, né, na terra, como matéria orgânica. Né? Então esse carbono ele faz parte da matéria orgânica do solo. Para quem é agricultor e faz análise de solo, vai ter lá o resultado da análise, né, o percentual de matéria orgânica que tem no solo dele. Então se tira um pouco da terra, colhe um pouco da terra, leva para o laboratório, daí quem entende do assunto vai lá e vai falar: olha, essa terra aqui tem tanto de carbono. Esse carbono ele é oriundo da matéria orgânica que tem ali na própria terra, que terra é feita de matéria orgânica e coisas naturais, né, digamos assim. Daí tem um carbono ali, é isso, né? Isso, exatamente. Essa matéria orgânica que está ali no solo, ela vai originar da palhada das plantas que vão, né? Numa floresta você vai ter as folhas, os galhos que vão cair sobre o solo, então fica aquele manto, né, de material morto ali sobre o solo, que a gente chama de serrapilheira, que vai decompondo e vai alimentando o solo com matéria orgânica. E aí quanto mais matéria orgânica, mais escuro o solo vai ficando. É uma adubagem natural, digamos assim, feita das próprias plantas ali no local. Exatamente. Ou numa horta em casa, por exemplo, se você tem o seu resíduo orgânico da sua cozinha, que você joga lá na sua horta, no seu canteiro, aquilo é material orgânico que vai virar, né,
um adubo, uma matéria orgânica do solo, então você vai incrementar ali o conteúdo de carbono no solo com aquele material. A minha pergunta é o seguinte: quanto mais adubada, quanto mais matéria orgânica tem na terra, mais carbono tem? Isso, exatamente. Quanto mais matéria orgânica no solo, mais carbono ela vai ter. Em geral, a matéria orgânica tem 58% dela é carbono. Ah, é? Isso. Então a gente pode ter essa noção. Mais que a metade, então. Mais que a metade. O resto vai ter cálcio, vai ter fósforo, vai ter potássio, nitrogênio, esses outros elementos que as plantas utilizam, né, para crescer e se desenvolver. Entendi. Então tá, então beleza. Então você pega, aí faz essa amostra da matéria do solo, compreende quanto que tem ali de carbono, né, e tem um certo dado. Agora, qual que é o problema do carbono? Né? Se você falou que o carbono é uma coisa que é necessária para a vida, em que medida que o carbono se torna um problema? Ok, ótima pergunta, né? Assim como tudo na vida, as coisas elas podem ter um lado bom e um lado ruim. E o carbono não é diferente. Então o ideal do carbono é que ele esteja onde? No solo, né? Ou fazendo parte aí constituinte da vegetação, né? Como uma floresta, né? Ou numa planta que está crescendo numa lavoura, certo? A gente quer que ele permaneça nesses locais. Quando a planta está crescendo, ela consome o carbono? Isso, a planta ela vai consumindo o carbono, né, pelo processo de fotossíntese, o que a gente viu também lá no ensino fundamental, a gente vê no ensino médio também. Para quem está fazendo agronomia, estuda bastante isso aí, lá na disciplina de fisiologia vegetal. Então a planta absorve o quê? Do que tem na atmosfera, né, um gás chamado gás carbônico, né, que é o CO2. Então é um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio ali grudadinhos. Então carbono e gás carbônico não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O carbono é um dos constituintes do gás carbônico. O carbono é necessário para a vida, é importante para a vida do solo, é importante para a vida das plantas e de todos os seres vivos. E o gás carbônico? O gás carbônico também, porque é o gás carbônico que é a fonte de carbono para a planta. Então a planta ela absorve o gás carbônico da atmosfera, ela tem uma reação química lá dentro dela que ela combina o gás carbônico com a água e aí ela gera corpo de planta, vamos assim dizer, é assim que a planta vai gerando folhas, galhos, vai crescendo. E nesse processo, né, ela elimina o oxigênio, né, que é o que a gente respira. Então, se o gás carbônico é absorvido pela planta, daí perfeito, né? Perfeito. O problema é o contrário. Se a gente começa a perder esse gás carbônico. Perder o gás carbônico, ele vai para onde? De volta para a atmosfera, né? Então, como ele é um gás, ele sobe e vai para a atmosfera. Como que isso acontece? Né? Como é que isso acontece? Então, o processo de perda do carbono que está na planta e emissão do gás carbônico, que é um gás de efeito estufa, é um processo, pelo processo de queima. Então, se eu queimo uma planta, né, junto naquela fumaça que a gente vê subindo ali, a gente vê gás carbônico subindo junto. Né? Aonde mais que você pode me dar exemplo de emissão de gás carbônico? Fora eu queimar uma planta ali. Ok, a gente vai ter, por exemplo, no meu churrasco eu vou estar emitindo gás carbônico, porque eu estou queimando lá o meu carvão, né? O carvão ele é basicamente carbono, né? Os combustíveis que a gente utiliza, né? O diesel, a gasolina, o etanol, eles são basicamente carbono. Então, para ter uma queima, né? Essa reação de queima... Veículos, então. Né? Veículos, né? Então a gente tem a emissão de gás carbônico nesses processos. Fábricas também? Fábricas, né? Automotivas... que envolve a queima de algum combustível. A maioria dos processos que a gente utiliza, né, o transporte, né, nesses nossos veículos. E as fezes dos animais, dos bois, do que fica no pasto, nessa criação de suíno ou de outros bichos, né? São atividades que também emitem gases de efeito estufa, né? Então a gente vai ter gases sendo perdidos nessas circunstâncias em função da fermentação que ocorre, né? Que pode ser com as fezes ou numa cama de aviário, por exemplo, a gente tem aquela fermentação, ou, por exemplo, no processo, né, digestivo dos bovinos, né? Eles acabam emitindo gases de efeito estufa, né? Essa parte processos. Dos bovinos, eu sempre escutei que realmente é bastante, né? Boa parte do gás carbônico do mundo, do planeta Terra, né? O mundo é muito grande, mas do planeta Terra vem daí, né?
É uma fonte importante de gases, né? Agora, sem dúvida, os principais emissores de gases de efeito estufa é a indústria, né? Tá. Então a gente tem os maiores emissores de gases de efeito estufa no mundo hoje são a China e os Estados Unidos, por exemplo, a própria Rússia, que tem parques industriais gigantescos. Tá. Né? Então essa é baseada no quê? Na queima de combustíveis fósseis. Entendi. E no Brasil a gente vai ter mais do que até os bovinos, até porque é um pouco difícil mensurar, né, essa emissão, mas a principal fonte de gases de efeito estufa, como gás carbônico, no Brasil é a mudança de uso da terra. Então, por exemplo, você derrubar uma floresta, queimar ela, e aí você emitiu aquele gás carbônico para transformar numa pastagem ou transformar em agricultura. A mudança do uso da terra no Brasil é o que mais produz gás carbônico, ou seja, o que mais faz o carbono, que é bom para a vida, subir de volta para a atmosfera no formato de gás carbônico, e isso prejudicar a ponto de criar o efeito estufa. É isso que você está falando? Isso, exatamente. Entendi. E o que pode ser feito em relação à terra para que o carbono que esteja ali não vire um problema? Ok. Eu acho que essa é uma pergunta bem importante, porque a gente teve essa regulamentação agora, né, do comércio dos créditos de carbono, e essa é uma oportunidade para a gente pensar em fazer então a remoção dos gases de efeito estufa, né, do gás carbônico que está na atmosfera. Então, se a gente pensar, bom, o gás carbônico ele faz parte das plantas. Né? As plantas absorvem ele da atmosfera para fazer a fotossíntese e produzir os frutos, os grãos, as folhas, do que a gente consome. Então, peraí, se uma planta faz isso, então eu posso utilizar mais plantas. Quanto mais plantas eu tiver, maior capacidade de remover esse gás carbônico, que é um gás de efeito estufa que está na atmosfera, e colocar ele num outro formato, num outro local, em que vai então ajudar a minimizar o aquecimento global. É como se a planta filtrasse, então, né? Porque ela usa o gás carbônico e aí transforma esse gás carbônico na própria planta, na vida da planta. Daí a planta, lógico, produz seus frutos, né? Produz ali a comida, o alimento. E aí depois que a planta morre, ela também pode ajudar em mais carbono junto à terra? Com certeza. Porque enquanto planta, ela está ali sob o risco de sofrer uma queima ou algo assim, aquilo voltar a ser gás carbônico, né? Voltar para a atmosfera. Mas uma outra estratégia é conseguir pegar esse carbono então que está na planta e levar ele para o solo. Entendi. E aí o solo vai ser esse local mais seguro para o carbono. Você está falando em misturar a planta com a terra? São várias possibilidades. A gente pode ter, por exemplo, né, se eu adoto numa área uma agrofloresta ou uma silvicultura. Então, o que é silvicultura? Que é o cultivo de pinos, cultivo de eucalipto ou essas outras espécies, né, florestais. Então a gente vai ter o quê? Uma deposição desse material de folhas, galhos que vão morrendo, vão caindo sobre o solo. Tá. Esse material ele lentamente vai entrando para o solo como matéria orgânica. Né? E vai se conectando com as partículas do solo, com a argila, com a areia que está ali, e vai ficar, vamos assim dizer, protegido, né, ali no solo. Então a gente vai estar enriquecendo esse solo em matéria orgânica, em carbono, em nutrientes que vão junto, né, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, e tendo o quê? Esse gás carbônico que estava lá na atmosfera, agora lá preso lá no solo. Ah, entendi. Então a planta, ela pegou o gás carbônico, se transformou na própria planta, filtrou, liberou oxigênio, que ou seja, é bom, positivo. A hora que a planta voltar para o solo, voltar para a terra, a planta começar a virar terra de novo, seja na folha, no galinho, no restinho da fruta, alguma coisa assim, ela vai enriquecer esse solo, transformando ele num local com ainda mais carbono, o que é positivo. E aí esse ciclo permanece positivo na medida que vai ter outras plantas que vão pegar esse carbono quando ele voltar a subir e vão transformar ele em vida novamente. É mais ou menos por aí? Eu diria que esse carbono que foi para o solo, uma vez, a ideia é que ele fique ali.
Uhum. Então é um processo em que vai ter aí talvez um crescimento, né, um salto positivo exponencial. Vamos imaginar, a gente pode pegar uma área de cultura comercial também, que vamos dizer que adotou o sistema de plantio direto, com plantas de cobertura. O que é plantio direto? Então, no plantio direto a gente vai ter uma área em que eu não faço o revolvimento do solo, né, para cultivo de soja, milho, né, e essas outras culturas anuais, por exemplo. Eu vou ter rotação de culturas envolvida, então soja, milho, trigo, aveia, ervilhaca, milheto. E dentre essas culturas eu vou colocar alguma espécie cujo objetivo é única e exclusivamente adicionar matéria orgânica ao solo. Um milheto, por exemplo. Tá. Eu vou cultivar um milheto por um período, ele vai crescer, quando ele estiver numa fase aí adulta, eu vou então passar, por exemplo, um rolo faca, né, que é um rolo que a gente pode passar sobre essa cultura, que quebra ela, mata a planta e forma aquele colchão de palha, assim, né, sobre o solo. Uma cobertura. Aquela cobertura verde ali sobre esse solo. Então esse material orgânico, né, esse material orgânico que está ali, ele vai ser incorporado lentamente, naturalmente, claro, sem vai eu virar precisar terra. Revolver o solo, ele vai entrando para o solo. E ali no solo ele vira então essa matéria orgânica do solo que está cheia de carbono. Então se eu fiz isso, né, eu adicionei carbono ao meu solo, matéria orgânica ao meu solo. Junto vão nutrientes. Junto desse processo, o meu solo fica mais aerado, né? Fica mais rico. Fica mais rico. Então a água também da chuva também infiltra com mais facilidade. Então a minha próxima cultura, ela vai ter condições ainda melhores de crescer e produzir. Vai estar mais fofo, vai estar mais rico e vai ter mais umidade. E vai ter mais umidade. Aí essa planta ela vai produzir também esse material que vai cair sobre o solo, vai enriquecer mais ainda o solo com material orgânico e nutrientes, que vai propiciar uma cultura ainda melhor no próximo ciclo e assim por diante, sempre melhorando esse cenário. Então a quantidade de carbono dentro de uma terra, de um quadrado de terra, por exemplo, assim, ele pode ser cada vez maior e melhor? Sim, a gente pode sempre aumentar ele até, claro, chegar num determinado nível, né, que o sistema onde eu estou ali, ele tem capacidade. Então se eu estou num lugar muito frio, né, então se a gente for, por exemplo, para a região de Guarapuava, Palmas, né, que são regiões bem altas, a gente vai ver que o solo é mais escuro, né, quase preto. Aquilo é pura matéria orgânica, é puro carbono que deixa o solo com aquela cor. Entendi. Locais que são mais quentes, como é o caso de Santa Helena, eu não vou conseguir ter tanto carbono no meu solo. Vai depender muito da cobertura também que você fizer, né, para poder aguentar o calorão, né? Para aguentar o calorão. Entendi. Porque quanto mais calor for local, né, o carbono que está ali no solo, ele também, essa matéria orgânica, ela também serve de alimento para os organismos que estão no solo. Né? E aí quanto mais quente for, mais ativos esses organismos que estão ali no solo eles são, né? E eles vão comer aquele material e vão, nesse processo de se alimentar desse material, eles acabam emitindo gases também. Entendi. O gás carbônico. Entendi, o clima também interfere então nisso daí. Isso, e aí se eu revolvo esse solo, quando eu faço revolvimento, o que eu permito que aconteça? Que tenha mais luz do sol incidindo sobre o solo. Então se eu tenho mais luz do sol incidindo sobre o solo fica mais quente. Se ele fica mais quente, os micro-organismos ficam mais ativos, vão comer mais o carbono que está ali e vão emitir mais gases de efeito estufa, o gás carbônico. A não ser que você revolva e faça uma cobertura, né? Se você tem uma cobertura... Na agroecologia, por exemplo, funciona assim, né? Você revolve, mas você cobre. Exatamente. Você mantém aquele material ali... Igual numa composteira, cobrindo. Né? Mais ou menos. Isso. Né? Numa área de lavoura anual, né? De culturas anuais, o ideal vai ser você ter sempre alguma planta crescendo na área. Alguma coisa em cima para ajudar. Isso. Você tem, por exemplo, o milho está quase chegando na época de colheita. Já semeia alguma cultura de cobertura para que quando você colher o milho, o seu solo não fique exposto. Entendi. Agora, Alessandra, eu quero que a gente converse mais especificamente sobre o mercado de carbono, porque a gente tem que chegar lá, porque sabe que o capitalismo ele se apropria de tudo, né? Inclusive do carbono. O mercado de carbono. O carbono, ele acaba se transformando numa espécie de moeda, é isso? Isso, exatamente. Né? É uma estratégia que tem sido utilizada para tentar reduzir as emissões, né? A ideia, o mercado de créditos de carbono,
principalmente pela indústria, né, que é o setor automotivo, transportes, que são os principais emissores, né, desses gases no mundo, e também reduzir o deflorestamento, né, o desmate das áreas, que quando você remove uma área de mata nativa, você tem emissão de gases de efeito estufa. Então a gente poderia, né, acho que muitos de nós ouvimos desde criança, você tem que preservar a natureza, você tem cuidados, né? Mas só esse discurso, infelizmente, ele não é suficiente para a maioria das pessoas tomarem consciência, né, e fazerem isso. Às vezes a hora que coloca o dinheiro no meio, dá uma inspirada. E aí vira, né, moeda, vira dinheiro. Mas então, assim, se alguém pensar hoje, está ouvindo e falar assim, bom, o carbono, ele vale dinheiro? É essa a minha pergunta. O carbono, ele vale dinheiro hoje no mercado? Assim, como é que isso funciona? Isso, ele está valendo dinheiro. O mercado agropecuário ainda não foi regulado, né? A gente tem a regulação da área industrial, que tem um lobby grande, então eles têm mais recursos, né? Eles conseguem fazer essa regulação. E o mercado agropecuário, ele pode aderir de maneira voluntária. Então vai ter, sei lá, atravessadores, vai ter negociações aí no meio. Entendi. Mas como que isso vai funcionar? Então tem uma grande indústria, né, poluente, que emite muito gás de efeito estufa, muito carbono, né, muito gás carbônico. E aí ela quer fazer o quê? Ela quer compensar essas emissões dela. Ela é até obrigada, né? Ela é obrigada a, né? E aí ela vai adquirir esse serviço ambiental, vamos assim dizer, de uma área em que eu vou, para eu manter a minha floresta em pé naquele local, por exemplo. Então essa empresa, ela pode chegar para um proprietário de terra e dizer, olha, hoje isso está mais comum na Amazônia, né, que a pressão para a retirada da floresta é maior. Então ele vai oferecer, olha, se você mantiver a sua floresta em pé aqui nessa área, né, eu vou lhe pagar tanto em reais aqui por ano, por exemplo, né? E é um valor bom, hein? Vai ser um valor bom e vai ser equivalente à quantidade de carbono que tem armazenado naquela floresta. Quanto mais carbono... Então, quanto maior a floresta, mais folha, mais galho, mais tronco nós temos, né? Então, mais carbono nós temos naquela floresta armazenada. Então, peraí, vamos reprisar aqui. Então, tem uma indústria, uma fábrica que polui muito, solta muito gás carbônico. Isso. E daí ela, tipo assim, ela não pode fazer isso, né? Ela tá fazendo já sem poder. Isso. Então, eles arrumaram um jeitinho da indústria continuar a poder poluir, né? Que é essa indústria comprar o carbono de algum local ali do Brasil, de outro lugar, sei lá, algum lugar que está sendo produzido carbono na terra. Isso. Então ele fala assim, bom, eu já poluí não sei tanto, então se eu comprar um carbono, essa mesma quantia que eu poluí, eu comprar de alguém que está produzindo, então eu estou zerando a minha culpa ali. Isso. É mais ou menos isso, inclusive judicialmente. Isso é, burocraticamente, é assim que funciona, né? A compra no mercado de carbono. Então você está querendo dizer que quem quiser plantar carbono, trocando em miúdos, quem quiser plantar carbono, tem quem compre, isso é um mercado, e isso inclusive ajuda o meio ambiente como um todo? Com certeza, porque então são essas duas estratégias, né, grosso modo. Uma é uma empresa emissora de gás de efeito estufa pagar para você manter a sua área de floresta em pé, né? E a outra é pagar para você plantar uma floresta. Que aí você está, no primeiro caso, você está mantendo o carbono ali armazenado naquele local, não está acontecendo nada com ele. No segundo caso, você está fazendo o quê? Você está removendo o carbono que está na atmosfera, né, na forma de gás carbônico, e trazendo ele para as plantas e também para o solo. Sim. Né? Então a gente poderia fazer, né, em geral isso está sendo feito nas áreas de floresta, porque tem esse crescimento florestal. Então você consegue mais rápido, né, esse retorno econômico. Né? Mas a gente pode fazer isso também na agricultura. Então você está querendo dizer que, por exemplo, se em Santa Helena alguém se interessar em fazer o uso da terra de modo que produza carbono, isso é possível? Sim, com certeza, né? Removendo esse carbono da atmosfera. Então a gente tem, inclusive, né, talvez
se a gente pegar exemplos, né, áreas de agrofloresta, integração lavoura, pecuária, silvicultura, né, que tem esse plantio de culturas anuais, né, são os modos mais eficientes, né, de se fazer isso. Em áreas de culturas anuais, soja, milho e assim por diante, a gente pode, por exemplo, né, adotar o plantio direto. Plantio direto, intercalando algumas culturas para fazer essa adubagem, para não deixar o solo pelado, para colocar uma matéria orgânica ali no meio também. Exatamente. Né? Claro que na agroecologia daí já é tudo voltado para isso, o processo é mais rápido e tudo mais, de recuperação do solo, cobertura, mas dentro dessa agricultura que hoje ainda está mais dominante, que é uma agricultura predatória, que planta mercadoria, que planta commodity, né, que é a soja, o milho, que vai ser exportado lá para a China e tal. Mesmo assim, nessa prática da agricultura de plantar mercadoria, ainda é possível colocar alguma coisa no meio para poder o solo ganhar carbono. Com certeza. Na escala de uma agrofloresta, né, na agroecologia, agricultura orgânica, numa horta, né, na horticultura, esse processo ele vai ser mais rápido, a gente consegue fazer de maneira mais intensiva, mas aí, claro, a escala, né, a área com a qual a gente consegue trabalhar é menor, né, por causa de quão intensivo é. Numa área de agricultura, né, de culturas anuais, né, de produção de commodities, isso também é possível, mas vai ser um pouco mais lento, né? E aí, adotando essas práticas, né, conservacionistas, terraceamento para reduzir a erosão, culturas de cobertura, né, então me parece que quem quiser então colocar carbono na terra, né, plantar carbono, seja para vender, que é bastante rentável pelo valor que tu falou, que a gente mais ou menos conhece, é bastante rentável, ou seja mesmo para fazer a preservação ambiental. Quem quiser fazer isso é possível, mas tem que tomar uma decisão e um planejamento. Isso, exatamente, né? Vai ter que fazer um planejamento de como trabalhar com isso. Então, a primeira coisa é conhecer como é que está o seu solo, né? Poder quantificar quanto que você tem de carbono naquele solo. Vai ficar apavorado a hora que fazer a análise do solo ali e ver que não tem muito carbono, porque já vem depredando há muito tempo, secando aquilo, né? Então, por exemplo, se hoje o solo tiver numa profundidade de 0 a 30 centímetros, vamos dizer, 1% de matéria orgânica. Então isso é, né, o agricultor pega lá o resultado da sua análise de solo e olha lá quanto que tem de matéria orgânica. Para cada 1% de matéria orgânica que ele tiver no solo, isso significa que ele tem cerca de 100 créditos de carbono por hectare. Tá. O valor dos créditos de carbono está aumentando. Tende a aumentar. 100, 200, 300 reais, 500 reais. Então isso significa que a cada 1% de matéria orgânica, vamos supor que chegue aí a 500 reais, ou que um agricultor consiga esse resultado de 500 reais. E eu tenho 10 hectares. Você tem 10 hectares. Né? Se você tem aí 1% de matéria orgânica e você consegue aumentar mais 1%, significa que por hectare você tem um ganho de 50 mil reais. Né? Se você vai ter aí 100 créditos de carbono nesse hectare e o crédito está 500 reais, né, vamos supor, você tem 50 mil reais. Né? E aí se você tiver 10 hectares, isso são 500 mil reais. Claro que, né, quanto mais avançado e mais tecnificado for a sua produção em termos de agricultura conservacionista, adição de matéria orgânica, né, um pensamento mais sistêmico, agroecológico, mais rápido vai ser esse processo e mais você consegue auferir lucros. Se você tomar a decisão, se planejar para isso, vai ser mais fácil. Se você for fazendo ali pelas beiradas, vai demorar como tudo, né? Exatamente. Entendi. Cara, mas então assim, a terra, ela pode ser enriquecida com adubagem, com a cobertura, ou com a própria rotatividade de culturas, o plantio direto. E essa terra, ao invés dela ser degradada, dela ser secada, dela perder os nutrientes e o carbono, a matéria viva que tem nela, e começar a virar tudo um desertão, para a gente só mandar essas culturas lá para a China, fazer essa exportação. Se você quiser plantar carbono e enriquecer essa terra, e ir deixando ela cada ano com mais carbono e mais rica, nas condições internacionais que a gente está, cada vez mais vão pagar
pelo carbono, pelos metros quadrados, pelos hectares da sua terra, pelo fato de ali ter carbono e ter grandes empresas poluentes que estão precisando comprar o carbono para baixar um pouco o débito que ela tem em relação ao meio ambiente. É mais ou menos isso. É exatamente isso. Caramba, e aqui em Santa Helena seria possível? Com certeza é possível, né? A gente precisa, né, voltar a mais práticas, né, de conservacionistas. A gente pode adotar mais sistemas de integração lavoura, pecuária, silvicultura, agroflorestas, né, culturas anuais. Então talvez sair um pouco só ou evoluir o que é esse sistema, né, predominantemente soja e milho, e adotar práticas que o estado do Paraná já conhece, né? O estado do Paraná foi referência por muitos anos, né, na agricultura conservacionista. O plantio direto surgiu no estado do Paraná, mas a gente perdeu muito disso, né? E vai ter que ter equipe para isso também, porque hoje, se você planta só, por exemplo, soja ou milho, você vai precisar de um funcionário para ir lá passar o veneno, daí depois esse funcionário vai lá e passa, planta a semente, depois esse funcionário vai lá e passa o veneno, depois esse mesmo funcionário vai lá e colhe. Quando você tem esse planejamento do mercado de carbono, de enriquecer o seu solo, você vai precisar de um pouco mais de ajuda, de outras sementes, de um planejamento um pouco mais complexo, né? Então, por isso que depende da decisão do proprietário, né? De encarar isso. E a resposta da terra, do meio ambiente, é rápida, né, Alessandro? É rápida. Porque às vezes pode parecer uma coisa mitológica, né? Mas não é, né? Funciona, né? Funciona. Você tem que estar dedicado ali ao processo, né? Ir lá ver o seu solo, né, diariamente, né, periodicamente. Uhum. E ter uma boa assistência técnica, né? Uma assistência técnica que consiga pensar esse sistema todo, né? E que esteja também, e isso eu acho que é uma mensagem importante para quem presta assistência técnica, né, e esses escritórios, porque a gente tem hoje, né, linhas de financiamento do governo federal, uhum, que incentivam você a adotar essas práticas. Uhum, cada vez mais vai ter, inclusive, né? Então você tem taxas de juros reduzidas, né? Você tem esses super incentivos para cada vez adotar mais essas práticas, né? Tá vantajoso economicamente, tá vantajoso ambientalmente, eticamente, tá vantajoso de tudo quanto é lado produzir carbono, ou seja, ter uma terra adubada e plantas vivas em cima dela, né? No contexto atual. Sim, e acho que uma coisa que é importante, né, a gente pensar que isso tem esse ganho financeiro, né, no curto prazo. A gente tem um aumento da qualidade ambiental, né, regional aí no médio prazo, talvez. Temperatura, erosão, enchente, alagamento. Exatamente. No longo prazo a gente começa a mitigar esses problemas, né? Recuperação de nascente. Com a mudança climática. Uhum. E como é que a UTFPR tem ajudado nesse mapeamento, então? É do MapBio, né? MapBio é MapBiomas é um mapeamento nacional e a UTFPR colabora com dados. Isso. O MapBiomas é uma rede, então, de instituições de pesquisa, ONGs, empresas do Brasil inteiro, que faz o mapeamento, né, usando imagens de satélite, do uso e cobertura da terra no Brasil inteiro. Tá. Então o MapBiomas faz um mapa para cada ano, desde 1985, que é desde quando a gente tem as melhores imagens de satélite. Dizendo para cada ponto do território brasileiro qual era o uso que tinha, qual era o tipo de vegetação. O que estava em cima da terra. O que estava em cima da terra. E aí, recentemente, né, o MapBiomas entrou em contato com a gente aqui, o grupo de pesquisa que eu coordeno, junto com a professora Tassiara, que está lá no campus 2 Vizinhos. Aqui na UTFPR de Santa Helena, isso, então. Para fazer o mapeamento do que acontece debaixo do solo. Tá, né? Na terra. Na terra. Então já tinha esse mapeamento acima, vamos fazer agora a parte de baixo. E aí a gente está, então, o nosso projeto ele envolve resgatar dados de análise de solo do Brasil inteiro, né, desde 1985. Então a gente entra em contato com agricultores, cooperativas, bancos, pesquisadores, para conseguir ter acesso a esses números, né?
E aí a gente correlaciona essas informações com essas imagens de satélite, tá? E aí gera um mapa para cada ano também, no Brasil inteiro, quanto que tinha de carbono em cada ponto, em cada ano, no território brasileiro. Então a gente consegue, né, por esse mapeamento, chegar naquele local, né? E aí, ir acompanhando se diminuiu, se aumentou, e se for o propósito aumentar, também acompanhar se isso está funcionando. Exatamente, Dani. A gente quer ter esse acompanhamento de ver como que o carbono que está no solo se comporta, se ele está aumentando, se ele está diminuindo, se ele está se mantendo, em função do uso que está sendo colocado naquele local e das práticas de manejo, que a gente consegue identificar por imagem de satélite. Então a ideia, Sim. A gente está na primeira versão desse mapeamento agora. A ideia é conseguir mais dados, melhorar os métodos que a gente está utilizando para poder ter uma quantificação mais precisa, né, do que está acontecendo com o carbono no solo. Em Santa Helena. Em Santa Helena e no Brasil inteiro, né? A gente faz para o Brasil inteiro. E aí a gente pode fazer o quê? Regionalmente, né, poder usar esses dados para tomar decisão, talvez identificar as áreas, né, os agricultores que estão com as suas práticas de manejo de solo aumentando o carbono, né? Então, talvez a gente pode diminuindo. Ou diminuindo. Entendi. Né? Então essa é a meta. Entendi. Nossa, que interessante, gente. Que legal. Agora, a minha última pergunta para a gente encaminhar aqui. Tu, enquanto professor aqui da UTFPR, do campus de Santa Helena, do curso de agronomia, do curso de ciência da computação, você gostaria de ver a quantidade de carbono em Santa Helena aumentar? Ah, com certeza, gostaria? Né? Inclusive a gente está fazendo agora com o pessoal do IDR, né? Eu tive conversando com eles nessa semana. Foi o aniversário de 10 anos do campus, eu tive a oportunidade de... Parabéns, UTFPR! Isso aí. E a gente vai coletar algumas amostras de solo, né? Então nas próximas semanas eles vão visitar algumas propriedades aí no município para fazer essa coleta de solo, para a gente começar a fazer esse monitoramento no município, né? Tá. E aí a gente vai coletar em áreas de agricultura, tanto com plantio direto, né, com áreas com revolvimento, e também áreas de vegetação nativa, para a gente poder começar a entender, né, melhor e ter esses mapeamentos melhores ainda para o município. E tem agroflorestas aqui em Santa Helena, né? Que também vão servir aí de parâmetro, porque é bem diferente, hein, a quantidade. É importante monitorar. A gente vê, por exemplo, essa terra que planta só soja e milho aí, essas mercadorias que vão para a China, tu não consegue afundar a mão na terra, né? Tirar, ela não é fofa, né? Agora, a da agrofloresta, a que usa aí a agroecologia como princípio, tu coloca a mão lá embaixo, você puxa a terra lá de baixo, se você quiser, né? Então, assim, é possível no mesmo município. É possível, é possível. Legal. E aí eu aposto que essas áreas aí estão cheias de minhocas, então? Então assim, o indicador, antes de eu fazer uma análise de solo, se eu quero saber se tem bastante carbono no meu solo, se tiver minhoca, tem bastante. Olha aí, hein? Essa daí é antiga, né? Essa aí é antiga. Não precisava nem do laboratório essa daí, né? Bom, gente, recebemos aqui o professor Alessandro com esse projeto que a UTFPR Campus de Santa Helena está envolvida. Fica aqui o incentivo, então, para quem tem terra, que é um privilégio, porque cada vez menos as pessoas têm terra e provavelmente cada vez menos terão terra. Normalmente são herdeiros. Então, para você aí que é herdeiro e que tem terra e que a única coisa que você conseguiu até agora foi usar a terra até ela ficar bem seca para plantar milho e soja para mandar aí para o exterior, que você pense, né, nem que seja financeiramente, né, se você não estiver nem um pouco preocupado com a questão ambiental, porque tem gente que não está mesmo, se você estiver pensando só no dinheiro mesmo, que você ainda pode entender um pouco mais desse mercado de carbono, né, fazer uma coisa bastante rentável e que ainda de quebra vai colaborar para a saúde da sua família, né? Tanto pelo clima, pelo controle aí da chuva, da água da chuva, vai transformar o ambiente num ambiente muito mais agradável, e isso daí só pode trazer resultado positivo para toda a comunidade, né, Alessandro? Exatamente. Então tá bom, quem quiser conhecer mais desse projeto, tem algum local aí que pode ver? Tem o MapBio na internet, né? Isso, mapbiomas.org.
e também pode acessar o site do nosso laboratório, que é pedometria.org. Pedometria? Isso. O que é pedometria? Pedometria é uma área da ciência do solo que está voltada aí a aplicar métodos quantitativos, ciência da computação para estudar o solo. Olha aí, uma coisa interdisciplinar. Então tá bom, Alessandro, muito obrigada por ter vindo, sucesso aí. E o que você precisar da gente, seja para campanhas educativas, para divulgar o trabalho, é só chegar, tá bom? Bom final de semana. Para todo mundo aí também. 10h57. Manhã Comunitária. Entrevista.